Queria saber dessa exposição das Américas, né, que se chamava das Américas, em 1994, que você e a Luísa fizeram aqui, nesse mesmo espaço. Foi, a, foi a primeira exposição do JAR, a primeira participação do JAR numa exposição da galeria, e o JAR que viria, anos depois, a ser representado pela galeria, né? Então, é um momento muito importante na história da galeria, além de ser uma de umas tantas exposições que, por meio da parceria entre você e Luísa, exposições de grandes nomes internacionais que aconteceram também aqui. Você podia falar o que era nos anos 90 viabilizar uma coisa dessa, e como que foram, se você puder contar de uma ou duas das exposições feitas aqui, enfim, o que isso envolvia no sentido de produção e de patrocínio, e como é que era possível, e como é que era essa negociação com a Luísa, essa conversa com a Luísa para tornar essas exposições incríveis, possíveis, né, acessíveis aqui, para quem estava aqui numa época que não se viajava tanto e não dava para ver as coisas fora e tal. Bom, Luísa foi muito especial na minha carreira. Eu acho que eu resumiria tudo que a gente conseguiu fazer junto com uma palavra, que é confiança. Ela me conhecia muito pouco, ela me conhecia como colecionadora. Ela me contou uma vez que ela ficou impressionada quando eu entrei aqui e comprei 2 trabalhos do Cildo Meirelles. Eles não eram caros como eles são hoje em dia. Eu era super jovem, eu gostava muito do artista. E eu já fazia um período que eu estava prestando atenção no porquê que não tinha exposições internacionais aqui no Brasil. Eu sentia muita falta dos meus amigos artistas terem mais informação. Era muito distante, né? Viajar sempre foi, né? Caro, por ser longe, falava-se menos outras línguas. E então as pessoas viajavam um pouco, não existia internet, não tinha muita publicação de artistas de fora nas bibliotecas. Os museus e as galerias se restringiam a expor artistas brasileiros, que não tem nada de errado com isso, mas eu comecei a ver ali um mundo, né, assim, a globalização super acelerada. Eu sou uma pesquisadora, então eu percebo o que está por vir, e eu comecei a sentir esse incômodo e percebi que existia uma equação. Eu desenhei uma equação muito simples na minha cabeça. As instituições tinham pouco público porque elas não tinham boas exposições, não tinham boas exposições porque não tinha dinheiro porque existia, como é que chama? Não tinha público. Eu falei, peraí, então eu vou pensar numa boa exposição, vou arrumar o dinheiro, vai atrair público, e comecei a pensar projetos de artistas de fora do Brasil, que eu viajava muito, por curiosidade mesmo. Enfim, minha vida se constituiu dessa forma desde a minha adolescência. E aí, um dia eu estava com a Luísa em Basel, na Feira de Basel, foi a primeira feira que eu participei. Eu fui como voluntária trabalhar com ela, eu me ofereci um dia, eu falei, Luísa, você está indo para Basel, você não precisa de alguém para trabalhar para você? Ela falou, sim, eu não posso te pagar, mas você fica no meu hotel. Eu falei, tá bom. Então, não precisava, não pagou nada, mas tudo bem. Foi uma experiência maravilhosa, não fez diferença. Então, a gente se revezava na galeria, né, no stand. Ela ficava meio período, eu meio período. E o meio período que eu não estava, eu ficava rodando por tudo quanto é stand, conversando com todas as pessoas, visitando exposições também fora e trazendo para a Luísa toda vez que a gente se encontrava, pelo menos nessa troca de turno do stand, ou no café da manhã ou de noite, claro, que a gente jantava juntas, eu ficava contando para ela tudo o que tinha acontecido. Eu lembro que uma das curiosidades nesse dia, eu falei assim, Luísa, olha esse cara aqui, conheci um moleque que me deu um convite, que vai fazer uma exposição amanhã numa cozinha, na cozinha da casa dele. E a Luísa, como assim? Acreditou em mim também. E fomos, sabe de quem era a exposição? Era do Hans Ulrich Obrist. Era uma das a primeira exposição que ele fez, exatamente. Então a Luísa ia, sabe, ela acreditava e ia. Eu falava assim, teve um dia que teve um outro convite, que, sei lá, eu ficava andando para lá e para cá, conversando com as pessoas, teve um outro convite que foi para a gente ir numa rave.
Eu não sabia o que era rave. Eu lembro quando falaram esse nome rave, era uma exposição que tinha começado em outra cidade, que estava passando por Basel, que depois ia seguir para uma exposição, não, uma festa itinerante. Luísa, vamos lá ver o que é isso? Vamos. E fomos para a rave. Então, a gente criou essa dinâmica deliciosa de confiança. Eu acho que eu era um espírito jovem, né, que trouxe luz para ela e ela aberta para receber isso, porque acho que esse relacionamento intergeracional pode existir todos os dias, contanto que a gente tenha o desejo de, né? Principalmente os mais velhos, porque os mais jovens tentam às vezes, os mais velhos barram, enfim. E aí foi voltando de Basel, que foi lá em Basel que eu tive contato com obras de Mike Kelley, de Richard Prince, Peter Halley, Alfredo Jarre, Meir Weissman, Ronnie Horn, e conversei com os galeristas deles, se eles tinham interesse em mandar para cá uma exposição, e quem eu era uma pessoa que tinha vontade de fazer isso. Eu garantia um local para expor que eles, né, que as galerias estariam dando ok. Eu conseguiria um seguro, não é? Transporte, então assim não tinha erro. As galerias acharam muito interessante porque não tinham essa porta aberta com o Brasil e disseram sim. Aí eu ia procurar um museu para expor, quando a Luísa falou não, vamos fazer junto. Sabe, assim, óbvio que vamos fazer junto. Então, assim, todos os itens, né, da exposição segura, né, a gente trabalhava junto, porque ela me apresentava pessoas, né, como acho que Finasa, acho que era a seguradora da época, coisas assim. E aí foi uma exposição comercial, que também melhora ainda, né, para as galerias e tal, e para todo mundo que podia ter acesso a essas obras de arte. Eu não lembro delas terem um sucesso comercial, porque as pessoas tinham muita... não existiam coleções internacionais, de obras de arte internacional, que esse é um outro capítulo da minha vida também. Então, a Luísa, a gente fez o Das Américas 1, que foi o nome dessa exposição. Eu organizava a exposição, eu pensava os artistas, arrumava essa estrutura toda, né? No caso das exposições que eu fiz com a Luísa, ela sempre me apoiando, a equipe toda da galeria e tal. E mesmo quando acontecia essas exposições com outras instituições, era sempre uma coisa assim, era de várias partes, né? Sempre trabalhos colaborativos, claro. Eu nunca tive a pretensão de assinar como curadora, eu não tive a formação de curadoria, a minha questão era a logística, a produção e a escolha das obras, porque eu, com tantas viagens e tantos estudos e essa coisa que eu tenho de pesquisar tendências, assim, eu tenho um olho bom, um olho exercitado. E aí eu convidava sempre um curador para assinar o texto e fazer exatamente, assinar a curadoria. No Das Américas 1 foi o Carlos Basualdo, Das Américas 2 foi o que aconteceu no MASP, que aí foi outra parceria com a Luísa, claro, era Gober, Gabriel Orozco, Félix Gonzalez Torres, aí tinha o Edgar de Souza, que era dela, Matthew Barney. Todas as exposições eram muito interessantes porque elas tinham coisas de ponta, por exemplo, no caso do Matthew Barney, que estava mostrando uma performance filme, sabe? O Félix Gonzalez Torres tinha outdoors pela cidade e tinha também uma performance de um Go-Go Boy, sabe? Todos esses riscos a Luísa ia junto, sabe? Foi incrível. Aí a Luísa era presidente da Associação Alumni, do Espaço Cultural da Associação Alumni. Junto com a Associação Alumni, a gente trouxe para o Brasil Robert Mapplethorpe, Nan Goldin, Cindy Sherman. Aqui a gente fez também uma exposição do Basquiat, fizemos Anish Kapoor. Em algumas vezes a Luísa me chamava, olha, eu estou pensando em fazer uma exposição, vamos... Enfim, ainda porque eu ainda tenho na minha raiz aquela semente germinada com a Luísa. Nossa, que bárbara história. Então, vocês duas têm um papel bem importante, a hora que a gente olha historicamente, em abrir a cabeça dos colecionadores, que, de alguma maneira, eram mais conservadores, porque só se colecionava arte brasileira, mas
de abrir a cabeça e na verdade, possibilitar o contato com a arte, né, a fomentar essa circulação, de modo a, como consequência, também abrir as coleções para artistas internacionais, né? Deixa eu emendar nessa pergunta, falando dos seus pioneirismos. Eu me lembrei do Artnet, e que aí você me chamou a atenção, que eu falei, foi no começo dos anos 2000. Ela falou, não, foi nos anos 90. Isabela Prata, como é que você, antes de ter internet, você já estava inventando um site de arte, de cultura? Como é possível? De novo, né? Desculpa. Acontece, a minha vida é mais ou menos assim. Todos os dias, assim, eu presto atenção no que me chama e vou pesquisar, porque são coisas interessantes. Não é o caminho mais fácil, né? Mas acabou virando o meu modo de viver. A Artnet foi... Uma coisa curiosa que você está falando do Artnet. Eu nem sei direito como foi que eu cheguei no Artnet. O Artnet era um projeto... Um empresário brasileiro começou a ver esse mercado, né, de internet, que é uma coisa que estava super começando, era aquela época que a internet apitava ainda quando estava se conectando. Um empresário brasileiro, de olho na internet, que era um novo negócio que estava acontecendo. A internet ainda nem era uma fonte de disseminação de informação, como é hoje, que acho que é né, uma das razões principais para a gente acessa ela, Google, etc. Mas ele imaginou a possibilidade de fazer comércio já pela internet e procurou Elias e Edu, 2 artistas, para desenvolverem alguma coisa com ele relacionada à arte, e eles me chamaram para fazer a direção de conteúdo. Então, a intenção de um site já existia, e a minha contribuição foi em o que é que deveria ter ali enquanto conteúdo. Eu lembro que tinha até coluna social de artistas, sabe assim, foto de que artista está onde. Porque aí nas minhas viagens eu ficava fotografando, eu encontrava o Liechtenstein, que ainda era vivo, ou não sei quem, sabe? E ia fazendo fotos dessas pessoas nas exposições e contando, não sei quem está não sei aonde, David Bowie está não sei aonde e tal. Eu tinha sempre uma câmera embaixo do braço e viajava muito. Então, e tinha grupos, né, de artistas com suas obras, conteúdo de texto sobre a arte, onde a arte estava naquele período. Eu lembro que eu chamei para ser minha consultora a Lisete Lenhado, porque a gente ficava discutindo se pode abreviar palavras, por exemplo, em texto. Eu pedia para a Lisete que sim, e ela falava, deixa eu pensar. Eu tinha uma vez por semana uma consulta com a Lisete só para falar de Artnet. E, enfim, foi o meu papel com a internet nos anos 90. Gente, visionária. E, bom, para terminar, que a gente já está estourando o tempo, passa muito rápido. Mas porque é uma coisa também para mim e para quem acompanha sua trajetória muito marcante, porque eu também acho que foi fundamental para mudar as mentalidades, né? Enfim, participou na mudança das mentalidades, que você, como colecionadora, você foi totalmente pioneira de comprar performance, comprar instalação, comprar coisas que eram feitas com materiais efêmeros e, portanto, na verdade, o que você tinha, digamos, materialmente era um manual de instrução de como montar essa determinada instalação. Como é que você... Qual que foi o insight assim para pensar isso pode entrar na minha coleção? Conta um pouco dessa... Como colecionadora, a minha história se dá a partir desse meu interesse em fazer articulações, sabe, com as artes para difundir a arte em si. Eu respeito muito os artistas, eu acredito que a arte é um dos pilares fundamentais para a constituição de um indivíduo. E aí, quando eu via a razão pela qual
o artista tinha feito aquela obra, aquilo me interessava muito. Então, eu não me preocupava com onde eu ia colocar, eu não pensava em comprar a obra, eu nem pensava em estar fazendo uma coleção. Muitas vezes, a minha intenção era em armazenar aquilo, que ia ser efêmero se não fosse parar numa instituição ou numa coleção particular, muito menos. Numa coleção particular jamais iria, porque, sim, o fato é que a primeira instalação que foi vendida no Brasil fui eu quem comprou. A primeira performance também, que eu comprei para o MAN, é uma instalação, uma performance da Laura Lima, foram 2 performances da Laura Lima. Instalações também, porque eu fundei, nesse período meu de fazer tantas coisas, que eu desenvolvi mais ou menos uns 150 projetos eu realizei em 10 anos de trabalho como produtora e consultora. E dentre um desses projetos foi o desenvolvimento do núcleo contemporâneo no MAN, que o objetivo era levantar fundos para constituir uma coleção de arte contemporânea para o Museu de Arte Moderna, que não tinha uma coleção de arte contemporânea. E para o MAN comprei algumas instalações também, instalação de Damasceno, Rivani, enfim, entre outras, Marep, instalação do Marep. E aí, enfim, nessas não é que porque o museu comprava que eu comprava para mim, era o contrário. Como eu gostava para mim, eu sugeria para o museu também. Então, não seria justo se fosse o contrário, né? Mas era assim que acontecia. Aí a arte internacional também, né? Não era só de artistas brasileiros, não era só essas artes, mas assim, a obra de arte internacional também. Então, no decorrer de 15 anos, eu constituí uma coleção importante de arte internacional contemporânea. Foi a primeira coleção de arte contemporânea internacional aqui do Brasil também. Mas eu nunca tinha intenção de fazer esse tipo de coisa. Eles eram resultado dos projetos. Isabela, conta para a gente, para finalizar a conversa, do projeto mais recente. É uma parceria de tantos anos e vocês continuam sempre em contato. Qual que é o mais recente que vocês fizeram juntas? Depois de ter feito esses tantos projetos que eu contei, eu tirei um sabático. Passei 2 anos sem fazer nada. E aí, quando eu quis retomar a minha atividade profissional, porque eu tinha fechado a produtora, eu tinha uma empresa de consultoria, mas de produção. Eu tinha fechado tudo pelo sabático. Aí a primeira pessoa que eu procurei foi a Luísa. E eu falei, Luísa, eu quero voltar a trabalhar, a atuar, né? E fiz a seguinte pergunta, eu falei, das tantas coisas que você sabe que eu sei fazer, né? Porque a gente trabalhou muito junto, o que você acha que eu devia continuar fazendo? E nasce dessas conversas, que foram várias, nasce a Escola São Paulo. E foi um projeto que eu empreendi em 2006, que teve a Luísa como primeiro membro do board de conselheiros, e dentre outros que depois veio o Paulo Mendes da Rocha, Rubens Recupero, o Cássio da Teixeira da Costa e tal. E a Luísa esteve, enfim, novamente comigo. Eu fiquei à frente da Escola São Paulo até 2017, e a Luísa junto.